A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todas as minhas irmãs do Círculo de Oração, filhas do Rei, que Deus abençoe. Obrigado pelo convite de estar aqui mais uma vez ministrando a palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs também do Ministério Profetizando Vida. Louvado seja Deus por mais esta oportunidade, por mais um círculo de oração, mais uma tarde na presença do nosso Deus. Eu quero compartilhar com a igreja a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 22, o versículo 8, onde a palavra do Senhor nos fala sobre Abraão e Isaque. Uma mensagem muito conhecida, mas eu tenho certeza que mais uma vez Deus, nesta tarde, irá falar ao nosso coração através desta mensagem. Amém? No livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Amados irmãos, vemos nesta mensagem o momento que Deus, ele chama Abraão e ele pede a Abraão seu filho Isaque como oferta, como um holocausto. Essa mensagem, ela nos mostra um pai, um filho, uma família que estava ali diante da presença de Deus. Um homem escolhido por Deus, um homem ao qual Deus fez promessas, e dia após dia Deus ia cumprindo na vida de Abraão as promessas. Mas Deus disse, aleluia, quando chamou Abraão e Sara, que ele seria pai de uma grande multidão. Sabemos que Sara era estéril, mas também sabemos que para o nosso Deus, amados, nada é impossível. No tempo de Deus, Sara, ela deu à luz a Isaque. Isaque nasce como filho da promessa, o escolhido, aleluia, para ali fazer, a vontade de Deus também. Nós vemos que Isaque vai crescendo, e vai crescendo também o amor de Abraão pelo seu filho. Assim é nos nossos dias, amados. Nós vamos observando os nossos filhos e a cada dia vamos, aleluia, amando mais e mais os nossos filhos. Porque o amor de um pai e de uma mãe é totalmente diferente. Louvado seja Deus. Agora você para e começa a fazer uma reflexão. Se eu e você, como pai e como mãe, amamos os nossos filhos, assim como Abraão amava Isaque, louvado seja Deus. Imagine o amor de Deus pela minha vida e pela tua vida. Imagine o cuidado de Deus. Imagine a forma que, aleluia, Ele nos guarda, nos livrando todos os dias do maligno. Comece a refletir aonde você está, quantos livramentos, o cuidado de Deus para com a tua vida e para com a tua família, por quantas vezes Deus ele tem mostrado o seu amor, aleluia, de formas tão diferentes, mas sempre mostrando para mim e para você que Ele está no controle da situação. Os dias foram se passando, Abraão vai, aleluia, vendo seu filho crescer, Deus vai observando Abraão, mas ainda há promessas, ainda há uma história, aleluia, para ser escrita na vida de Abraão e de Isaque. E chega um momento que Deus ele começa a escrever novas páginas, e dentro dessas novas páginas da história de Abraão e Isaque, chega um momento que Deus vai provar ainda mais a fé do seu filho. E quantas vezes na nossa vida, amados, tem sido da mesma maneira? Porque muitos, aleluia, já determinaram o nosso fim. Muitos já quiseram colocar um ponto final na nossa história. Mas saiba que hoje Deus está escrevendo páginas, aleluia, de uma nova história na minha e na tua vida. E você precisa estar atento, aleluia, ao chamado de Deus. Eu preciso estar atento ao chamado de Deus. Precisamos estar atentos para compreender, aleluia, o que Deus vai fazer na nossa
nossa vida. Muitas vezes Deus vai agir de uma forma que nós não vamos entender, mas tudo é para que o nome dele possa ser glorificado. Quando, aleluia, Deus ele chama Abraão e diz, aleluia, para Abraão que era para Abraão ir até um lugar que ele lhe mostraria. E ali era para ele preparar tudo e ali oferecer o seu filho Isaque como oferta diante daquele altar ao Senhor. Eu sempre que ministro essa mensagem, eu fico imaginando naquele momento como ficou o pensamento e o coração de Abraão. A Bíblia não relata que Abraão questionou, que ele chorou, que em algum momento, aleluia, ele se desesperou dizendo, Deus, eu não vou aceitar. A Bíblia nos mostra um posicionamento de quem recebeu uma ordem e mesmo ali com o coração apertado, ele começa a caminhar, ele começa a se preparar para obedecer a Deus. Obedecer a Deus, aleluia, ao seu chamado, a tudo que Deus quer, que nós venhamos fazer, amados irmãos e irmãs, muitas vezes não é fácil. Renunciar o nosso eu, as nossas vontades não é fácil. Renunciar o que nós queremos muitas vezes não é fácil, mas temos que entender qual é o propósito de Deus em nossas vidas. Naquele momento, Abraão não estava renunciando o seu filho. Ele não estava abandonando o seu filho. Ele não estava destruindo a sua família. Ele estava obedecendo a Deus. E você sabe que quando nós obedecemos a Deus, Deus realiza milagres na nossa vida. Deus estava observando o posicionamento de Abraão. Abraão pega 2 dos seus servos, pega o seu filho, prepara todas as coisas e começa a caminhar ao lugar que Deus haveria de lhe mostrar. Ao lugar determinado, onde ali Deus mostraria a sua glória mais uma vez. Mas Abraão não sabia o que iria acontecer. Abraão não sabia o que Deus já tinha preparado lá para ele. Mas ele estava caminhando. Ele precisava obedecer. Ele tinha que ir em silêncio. E muitas vezes na nossa vida nós temos que entender isso, amados irmãos e irmãs. Quando Deus ele fala conosco, quando Deus se revela a nós, não é para nós sairmos falando para todas as pessoas. Tem mistérios, tem, aleluia, revelações. Tem momentos que Deus fala conosco que é um particular nosso com Deus. Naquele momento, aquele particular é de Deus com Abraão. E eles vão seguindo, eles vão, aleluia, andando adiante. E chega o momento que Abraão diz aos seus servos, ficai aqui, porque eu, aleluia, e o moço iremos até ali. Vamos adorar, né, a Deus. Mas depois nós tornaremos. Você vê que em nenhum momento Abraão, ele disse, eu vou voltar sozinho. Ou disse o que haveria de fazer. Simplesmente ele disse, nós vamos adorar a Deus e depois retornaremos. Quando eles chegam naquele lugar, a palavra do Senhor diz que ali está a lenha do holocausto, está tudo preparado. Está ali Abraão e Isaque. Mas de repente, Isaque, ele observa que falta o cordeiro. Quem é o cordeiro? Naquele momento, amados irmãos, o cordeiro seria Isaque, para aquele holocausto. Imagina um pai olhar para o seu filho e saber que em poucos momentos ele seria a oferta, aleluia, ao Senhor. Diante dos olhos humanos parece loucura. Diante, aleluia, da sociedade isso parece loucura. Mas foi o momento que Deus estava provando a fé de Abraão. Cada um de nós temos uma intimidade com Deus. Deus nos dias de hoje não vai mandar de forma alguma você preparar um holocausto e colocar o seu filho, de maneira alguma.
Existem situações na nossa vida que Deus vai nos convidar, aleluia, à sua presença, vai falar conosco e vai provar a nossa fé para ver se realmente nós iremos obedecer. E é aí então, aleluia, neste momento do processo, aonde Deus vai observar se somos obedientes ou desobedientes. É aí neste momento, neste trajeto da história, que seremos abençoados por Deus ou, aleluia, não receberemos a bênção porque não perseveramos em obediência e acabamos desobedecendo o que Deus assim nos ordenou. Eu não sei o que Deus tem ordenado você fazer. Eu não sei, aleluia, o que Deus tem falado com você no momento, aleluia, da sua oração, no momento que você está ali conversando com Ele. Mas obedeça à voz de Deus, obedeça o que Deus está te falando, obedeça aquilo que Deus está falando para você fazer, porque, amados irmãos, aquele que obedece, o filho que obedece, ele é abençoado pelo Pai. Naquele momento, aleluia, Isaac pergunta, aonde está o cordeiro? Então Abraão diz, o cordeiro, filho, Deus proverá. Isso é uma atitude de fé diante de uma situação difícil, saber que o Deus a qual ele servia iria agir. Quem sabe, aleluia, nos pensamentos de Abraão, ele clamava a Deus e dizia, Deus, muda o cenário. Muda, aleluia, essa trajetória. Eu não posso retornar à minha casa sem o meu filho. Quem sabe hoje você está desta forma, orando e dizendo, Deus, essa situação não pode estar assim. Eu preciso, aleluia, de uma vitória, eu preciso de uma resposta, eu preciso, Senhor, de uma mudança, porque da maneira que está não pode ficar mais. Quem sabe hoje, aleluia, você necessita de uma providência. Quem sabe hoje, aleluia, a restauração do teu casamento, uma cura, uma libertação. Aleluia, Deus, ele tem o poder para realizar um milagre na tua vida, porque ele é o Deus de tudo, ele está no controle de tudo. Então creia, obedeça e clame a ele com fé, porque o milagre acontecerá. Deus é o Deus da providência, é o Deus de milagre, o Deus de cura, é o Deus de sinais e maravilhas, aleluia. E o mesmo Deus que operou no passado continua agindo nos dias de hoje, pois a sua palavra diz, operando Deus, quem impedirá? Quando Deus quer agir, qual é o homem que vai se colocar diante dele para impedir a vitória, para impedir, aleluia, o milagre em tua vida? Então não desanima, simplesmente obedeça. Obedecer não é fácil. E nós vemos como filhos, muitas vezes, somos rebeldes com os nossos pais. Vemos os nossos filhos que muitas vezes são rebeldes conosco. E assim nós observamos e começamos a refletir que muitas vezes, mesmo adorando ao Senhor, buscando ao Senhor, nos posicionamos como filho rebelde. Mas Deus não quer uma, aleluia, igreja rebelde. Deus não quer filhos rebeldes. Deus quer filhos obedientes que vão ouvir o seu, aleluia, chamado, vão ouvir a sua voz e vão se colocar na posição para obedecer, para viver aquele momento e depois serem surpreendidos, aleluia, pelo milagre de Deus. Deus quer te surpreender, Deus quer te abençoar, então fica na posição que o Senhor, aleluia, está te colocando. Ele estava ali no lugar determinado, ele já estava com tudo preparado, aleluia. E no momento que ele amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha, quando ele estendeu a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho, o anjo do Senhor bradou do céu e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não negaste o teu único filho. Vemos neste momento, aleluia, a resposta de Deus de uma forma
maravilhosa. Deus vem surpreendendo, né? O Deus de já, o Deus de agora. E aí você olha naquele momento Deus dizendo para Abraão: não faça mal ao seu filho. Não estenda a mão para o ferir, porque agora eu sei que temes a Deus. Mas vemos também dentro da palavra do Senhor, o nosso Deus maravilhoso, Ele, aleluia, viu seu filho morrer por amor de mim e por amor de você. Você consegue compreender que naquele momento de aflição, Deus, aleluia, deu vitória a Abraão e Abraão não tirou a vida de seu filho. Mas no momento que Jesus passou aflições, no momento que Jesus sofreu aqui nesta terra por amor a minha e a tua vida, Deus dos altos céus teve que contemplar o seu filho ser morto para a salvação da minha e da tua vida. Você consegue compreender o amor de Deus por nossas vidas? Você consegue compreender o quão Deus é maravilhoso, aleluia, quando Ele diz que entregou seu Filho único por amor à minha e à tua vida. Abraão estava entregando o seu filho, o filho da promessa, em obediência, em temor ao Senhor. E Deus entregou o seu filho por amor à minha e à tua vida. E aonde está o nosso temor a Ele? Será que nós estamos obedecendo? Será que estamos sendo filhos, aleluia, obedientes ou estamos sendo rebeldes? Como está o nosso posicionamento diante de Deus? Como está a nossa vida, amados? Porque este Deus que realizou esse grande milagre aqui, aleluia, Ele também quer realizar milagre em nossa vida. Então levantou Abraão os olhos e eis que um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato, e foi Abraão e o tomou e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Naquele dia, Deus mostrou a sua glória. E o Senhor, aleluia, mais uma vez mostrou para Abraão que estava com ele. E a palavra do Senhor diz que aquele lugar foi chamado o Senhor proverá, donde se diz até os dias de hoje, no monte do Senhor se proverá. Você crê hoje na providência de Deus na sua vida? Você crê hoje no milagre de Deus na tua vida? Se você crê, glorifique, exalte ao Senhor e tome posse, obedecendo tudo quanto Ele assim tem falado com você e tem lhe ordenado. Este Deus maravilhoso que estava na vida de Abraão, de Isaque, aleluia, está na minha vida e na tua vida. Então creia no teu milagre. Creia que Deus está providenciando. Creia que milagres Ele vai realizar, porque nada é impossível ao nosso Deus. No monte do Senhor proverá e haverá providências para a tua vida e para a tua família. E a tua casa não terá, aleluia, falta de nada. O luto, aleluia, Deus já está repreendendo. O choro de angústia e sofrimento, porque o Deus da providência é o Deus que escreve uma nova história para a tua e para a minha vida. Que Deus abençoe a todos. Ouça esta palavra e guarde no teu coração e tome posse, que o Senhor Deus é contigo. Amém? Que a graça e a paz do Senhor seja com todos, hoje e sempre. Fiquem todos na paz.